Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e boa tarde também a quem nos acompanha em casa, de modo especial os doentes, neste tempo de pandemia. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima na cidade de Kingston, Ontário, Canadá, e neste dia celebramos dois mártires, São Marino e Santo Astério, que eram trabalhadores militares do Império Romano e foram logo martirizados por volta do ano 250 e foram um testemunho para a Igreja. E celebramos também nesta Eucaristia, lembramos José Garrido e António Vaz e tomamos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortadas nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Os inimigos de Jeremias disseram entre si: vamos fazer uma conspiração contra Jeremias, pois não nos faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo com a difamação, sem fazermos caso do que ele disser. Ajudai-me, Senhor, e escutai a voz dos meus adversários. Porventura, assim se paga o bem com o mal. Eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós, para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor. Todos os vossos caminhos
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, chamou à parte os 12 e durante o caminho disse-lhes: Vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: Que queres? Ela disse-lhe: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: Podemos. Então Jesus declarou-lhes: Haveis de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28, Jesus anuncia a morte como consequência de toda a sua vida. Nós hoje celebramos 2 mártires, e uma das perguntas quando nós celebramos mártires e santos é esta: o que é que animava aquela gente a ter tanta coragem? Porquê? E a resposta penso que é simples: porque acreditam que Jesus era o Filho de Deus enviado ao mundo pelo Pai para nos indicar o caminho. Portanto, aceitaram de modo radical. E hoje, Jesus, neste Evangelho, tanto para os mártires como para nós, fala-nos da vida, do caminho, e fala-nos de uma maneira que nós não gostamos muito de ouvir: de morte, de sofrimento, de paixão. Mas no meio disto tudo, há sempre alguém que sonha com honrarias. Tiago e João, sobretudo a sua mãe, sonhavam em ser grandes e queriam um lugar à direita e outro à esquerda, segundo os critérios do mundo, e não estavam a pensar segundo os critérios de Deus, não estavam a pensar segundo os critérios dos mártires, estavam a pensar segundo os critérios do mundo: um à direita, outro à esquerda, um trono muito bonito e eles lá em pompa, na festa. E Jesus mostra que a única coisa importante para os seus discípulos é seguir o exemplo dele, servir e não ser servido. Isto é um escândalo. Eu hoje, na oração da manhã,
atrevi-me a dizer uma coisa que nos tempos que correm agora não é muito politicamente correto, mas eu ontem, e já sei de vários casos, mas surgiu uma notícia de um jovem que na universidade em Nova Iorque escreveu numa rede social que há 2 géneros, o homem e a mulher, e foi expulso da universidade, os seus colegas. E uma das primeiras perguntas que lhe colocaram é: tu és católico, tu és cristão? E a maioria das pessoas não percebe o que isso significa. Mas as perseguições, e há hoje muita gente, muitos jovens, muita gente de coragem, nas nossas universidades, nos níveis do saber, da investigação, que estão a sofrer vexames e humilhações por defenderem valores como os mártires. E nós, cristãos da Igreja, temos que nos ir apercebendo disto. Porque a maioria de nós andamos muito distraídos. Há muitos católicos, e eu às vezes a falar com as pessoas: eu tenho a minha reforma todos os meses, ao fim do mês a minha reforma, tenho paz, tenho a minha casa e pronto. E às vezes não percebemos nem sequer porque é que os jovens não vêm à igreja. Nem sequer tentamos fazer o esforço. Agora é assim. Agora é assim. Os jovens agora não querem. O que é que está por trás? O que é que está a controlar? O que é que está a manipular? E nunca foi fácil ser católico. Nunca foi fácil. E eu tenho, ultimamente, honra seja feita a alguns jovens, graças a Deus, porque nós temos motivos para dar graças a Deus. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nós temos jovens que estão a ser heróis nos dias que correm hoje. No nosso tempo. Nós estamos fechados em casa, com medo, com muitos... sonhamos com uma sociedade, com uma certa segurança e ponto final. Mas há muita gente nova que está na linha da frente, a lutar pelos valores, porque nós não podemos imaginar que a sociedade, isto agora é assim, é uma paz. Não, os critérios de Jesus não nos prometeu isso. Prometeu-nos coerência de vida, verdade. Por exemplo, hoje os santos que nós celebramos são os mártires. São Marino era oficial do exército. E devido à sua bravura, às suas qualidades, foi escolhido para ocupar um cargo de chefia. E nomeado centurião romano, representante do imperador da Palestina, que era um cargo muito invejado. E enquanto se aguardava a cerimónia, que era na altura, nós lembramos, os romanos tinham um ramo de oliveira na cabeça, e enquanto estava para ser promovido com esse tal ramo que nós vemos nas coisas dos romanos, um concorrente, um que queria ocupar o lugar dele, acusou de ser cristão. E reparai, o dilema: ou negava a sua fé ou ia em frente. E houve, portanto, isto tudo à volta do ano 260, há muitos anos, 260, e quando a igreja era muito perseguida. São Marino e um bispo na altura, Teotecno, que se assim chamava, apresentou-lhe, não sei se dizendo alguma coisa, uma espada e uma Bíblia. Mostrou-lhe no meio do povo uma espada e uma Bíblia, e ele escolheu a Bíblia. Entretanto, na Assembleia estava outro senador, chamado Astério, que incentivou, porque imaginai numa cerimónia
o bispo apresentar lá no fundo a espada e a Bíblia, e o senador Astério entusiasmou Marino para ser firme. Ele foi firme, e quando decorreu o martírio, este Astério pegou no corpo para lhe dar uma sepultura, e ao dar a sepultura ao seu amigo, sabia que também estava a acabar a sua, e por isso é que são celebrados os dois no mesmo dia. E é isto que nos fala o Evangelho, é disto, de coragem, de não ter medo, de ir em frente. O Mestre, com este Evangelho de hoje, preparava os discípulos para a notícia da morte. Em algumas famílias, e graças a Deus nós temos muitas famílias, e mesmo aqui em Kingston, eu já fui chamado para dar o sacramento da Santa Unção, para muito agradeço chamarem para dar o sacramento da Santa Unção, e lembro-me 3 ou 4 casos, os netos estavam lá fora, e os filhos da pessoa que estava para partir, os netos, não chame, diga-lhes, pergunte-lhes se eles querem assistir ao sacramento da Santa Unção da sua avó, do seu avô, e é tão belo, é um testemunho tão bonito, nós vermos a família a rezar ali, com a notícia da morte, toda a gente já sabe, mas todas as circunstâncias da vida são para ser vividas com fé. E eu dou o grande testemunho de muitas famílias que não se envergonham desta derrota que é a morte. Mas nós sabemos que a morte é uma derrota passageira, que estamos a caminho para a glória. E é muito bonito vermos a gente, cristãos, que se empenharam a 100% ao longo da vida pela vida, lutaram pela vida, e também na morte lutam pela vida, dão testemunho da vida, porque acreditam na vida. E é isto que os santos dois, São Marino e Santo Astério, deram testemunho, e é disso que muitos irmãos nossos dão testemunho, porque acreditam nas palavras de Jesus, porque tem sentido. Aquele exemplo daqueles jovens que estão a ser expulsos das universidades, porque têm a coragem de dizer isto ou aquilo, porque não há fundamento nenhum. Hoje já não basta nós dizermos, tu queres isto, segue o teu caminho, eu sigo o meu, já não. Tu tens que aceitar, os outros têm que aceitar as tontarias todas, e por isso é que nós estamos a chegar a um tempo muito aflitivo, porque já não basta, já não querem só que nós, é o teu caminho que tu queres, deixa-me em paz, segue o teu caminho. Não, agora já estamos num tempo em que nós temos que aceitar aquela maneira de ver a vida. E há muitos jovens, e rezamos por eles, que estão a enfrentar para serem coerentes na fé, porque é assim que se é cristão praticante. Assim é que se é cristão praticante, assumir os compromissos. E nós temos hoje jovens que são heróis, estão no caminho da heroicidade, estão no caminho do bem, porque não têm vergonha, não têm medo, olham para a vida como ela é. O Evangelho de hoje é claro. Se andas à procura de honrarias do mundo, não é aqui o teu lugar. Tiago e João, sua mãe, todas as mães desejam o melhor para os filhos, mas não sabia o que estava a pedir. Não sabia, não tinha consciência. E nós temos que ir sabendo o que é que estamos a pedir e não ter vergonha disso. Mas o testemunho destes dois mártires, para aqueles que não têm fé, para quem não tem fé, acreditar em Deus é não servir bem o mundo atual. Foi sempre assim. Não tem fé. Quem tem fé não serve bem para o mundo e, portanto, tem que ser perseguido. Quando
Deus nos prometeu para sermos em pleno no mundo em que estamos, respeitarmos as nossas autoridades, apesar de não concordarmos com eles. Mas temos que ser cristãos no mundo em que estamos. E muitas das perseguições aos cristãos são por causa disto. Quem é cristão, quem acredita em Deus, não pode ser fiel ao mundo, não pode ser fiel às autoridades. E é por causa disso. Foi sempre ao longo de toda a história, as perseguições aos cristãos foi por causa disso. Então peçamos ao Senhor e eu, como pensamento hoje, rezemos por os nossos jovens. Nas nossas universidades há gente, neste momento, neste dia de março, neste dia 3 de março do ano 2021, há jovens, rapazes e raparigas, de uma coragem, de uma força de vontade, de uma verticalidade tremenda. E Deus, o Espírito Santo, está a trabalhar através deles. E demos graças a Deus por isso. Mas também há muita gente perdida, completamente por aí, numa bandalheira intelectual, numa bandalheira emocional, numa bandalheira de vida que mete medo. Mas o Senhor sempre chamou alguns, os mais corajosos, e demos graças a Deus por isso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jeremias, perseguido pelos seus, é bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Para que a Igreja Católica promova a cultura da vida e tudo faça para que ela seja cada vez mais o fundamento da educação e da humanidade. Oremos. Para que cessem os atos de violência em nome de Deus e os homens vivem e se respeitem mutuamente, apesar das diferenças que entre eles possam existir. Oremos. Para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da Quaresma, prepare os missionários para beberem do seu cálice. Oremos. Para que os jovens que acaltem grandes sonhos façam as suas palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes. Oremos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte nos impregne de sentimentos de Jesus e que não veio para ser servido, mas para servir. Oremos. Senhor, nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem, e não deixeis que ninguém pague o bem com o mal, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinda salvação.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Dirigi, Senhor, o vosso olhar para as ofrendas que vos apresentamos, e por esta admirável permuta de dons, libertai-nos das cadeias do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis este tempo de salvação, a fim de que, libertando-se do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais, que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos José Garrido, António Vaz, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Estes sacramentos, Senhor, que nos deste como penhor da imortalidade, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja todos boa noite e que Deus nos acompanhe com amanhã que é quinta-feira. Ontem avisei como hoje era quinta-feira, mas peço desculpa, hoje é que é amanhã que é quinta-feira, temos a adoração do Santíssimo Sacramento, depois da Eucaristia, que terminamos com o terço, com a bênção do Santíssimo. E teremos a presença dos romeiros, penso que outro grupo dos romeiros, para rezar connosco o terço. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.